que visa investigar violações aos direitos humanos no Brasil. A comissão foi proposta em 2010, mas que passou por diversas mudanças, principalmente para atender a queixas dos militares. O termo repressão política, por exemplo, foi substituído do texto original para exame de violações aos direitos humanos, englobando também os fatos que ocorreram entre 1946 e 1988, e não somente os do período militar, 64 a 85. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada no ano passado e tem um prazo de 2 anos para apresentar um relatório. Seguindo a orientação do Plano Federal, os estados e até alguns municípios também formaram comissões estaduais e municipais, com o objetivo de não somente colaborar com o trabalho da Comissão Nacional, mas aprofundar informações sobre casos locais. O Rio e o município de Niterói formaram as suas comissões. Em São Gonçalo, parentes de vítimas da ditadura militar lutam para que seja formada também uma comissão na cidade. Muito obrigado, Deise. E para falar sobre essa luta aí, para a abertura dessa comissão da verdade aqui em São Gonçalo, nós vamos ouvir agora a professora Lourdes Duque Estrada, conhecida como Lourdinha. Lourdinha, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite e obrigado pela oportunidade. Como é que está essa luta de vocês para que São Gonçalo também tenha a sua comissão da verdade? A priori, nós entramos em contato com vereadores para ver, né, qual deles disponibilizavam a mandar projeto de lei para que se tornasse, né, legalizada essa comissão. E de público eu queria agradecer ao vereador Marlos, que se prontificou, né, mandar esse projeto de lei para ser sancionado pelo prefeito para que essa comissão, né, tenha a sua legalidade. E a partir daí, né, trabalharemos juntos com a de Niterói e a estadual. E nós temos vários quadros em São Gonçalo, né, de ex-presos políticos, familiares, né, deixando bem claro que não é uma comissão, né, de revanche. Nós queremos que venha a verdade e contar a história que os livros não contam. Nós temos quadros já entre nós, né, que eu queria até agradecer em público, né, o senhor Célio Porto, que se disponibilizou desde o primeiro momento a nos ajudar. Muitos companheiros aí, nós estamos nessa luta, né, e conclamamos todos ex-presos políticos a se juntar a nós, filhos de ex-preso político, porque a luta deles não pode ter terminado, né, em suas sepulturas. Lourdinha, boa noite, a Deise. Boa noite, Deise. Tudo bem? Graças a Deus. Me concebe, né? Porque eu não pude estar aí, né? Nesse tempo, né? A gente queria que você explicasse aí também, né, para os ouvintes, para nós e para os ouvintes, a sua relação, né, a importância que tem para você essa comissão, né, o porquê, o seu empenho também de outras pessoas que são ligadas a você para que São Gonçalo tenha essa comissão. Olha, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filha da ditadura, porque meu pai foi ex-preso político. Na época ele era líder sindical, né, no Sindicato dos Operários Navais, e eu era pequena. Me tiraram o direito de ser criança, me tiraram o direito de ter a minha mocidade, me tiraram todos os direitos. Isso deixou sequelas muito grandes. Então, como eu e tantos outros, nós temos o dever de continuar nessa luta, né? Porque não pode terminar ali. E nós queremos resgatar essa história, né, real. Pois os livros não contam a realidade que aconteceu com esses valorosos homens. Lourdinha, quais são os próximos passos aí depois desse contato que o movimento pela Comissão da Verdade fez aqui em São Gonçalo de buscar o vereador Marlos Costa? Quais são os próximos passos a partir de agora? Olha, ele marcou conosco, né, terça-feira, às 15 horas, no gabinete dele. Nós vamos mostrar, né,
a importância dessa comissão ser instalada em São Gonçalo. E nós temos que trabalhar em conjunto com o Niterói, estadual e a nacional. Porque nós temos quadros aqui em São Gonçalo, né? Então, nós temos que ter um vereador que mande para a Câmara dos Vereadores um projeto para que se torne lei. E contamos com, né, a ajuda de todos os vereadores e do senhor prefeito, né, Neilton Molina, para que a gente possa colocar em prática. E a partir daí, né, nós começarmos, né, nas nossas investigações, né, para ver, né, o que realmente, né, aconteceu no município de São Gonçalo. Tá certo, Lourdinha. O programa Censura Livre, eu acredito também que a Rádio Aliança, como outros programas aqui da emissora, também vão acompanhar essa possibilidade, essa luta de vocês para a abertura dessa comissão aí, Municipal da Verdade, e o programa Censura Livre fica aqui à sua disposição. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a vocês a oportunidade dessa divulgação e aproveito para conclamar todos os ex-presos políticos e ex-presos políticos também que estejam terça-feira às 15 horas, né, juntamente conosco, que estamos iniciando essa caminhada, para estarmos no gabinete do vereador Marlos Costa. Muito agradecida pela oportunidade a todos aí. Ok, Lourdinha, muito obrigado pela sua participação. Melhoras. Obrigada. Conversamos aí com a professora Lourdes Duque Estrada, né? O pai dela é Degenildo, né? Degenildo Duque Estrada, preso político. Agora, vamos solicitar aqui ao professor, inicialmente, ao historiador Demian, que está conosco, Demian Melo. Boa noite. Boa noite. Para que faça um início aí e as primeiras considerações em relação ao nosso tema de hoje. Por gentileza, professor. Então, acredito que, em primeiro lugar, é importante que o cidadão, as pessoas, principalmente as pessoas comuns, as pessoas do povo, entendam a importância da instalação de uma comissão como essa, a importância histórica, né? Embora a gente vá aqui tecer algumas considerações sobre alguns limites que essa mesma comissão apresenta. Mas, de qualquer modo, é importante pontuar isso porque é um país que viveu mais de 20 anos sob uma ditadura militar apoiada por uma parte da sociedade contra outra parte da sociedade e contra quem se desencadeou uma campanha de terror. A gente teve um Estado terrorista no Brasil que violou os direitos humanos e que, mais que isso, foi um momento importante onde grandes setores do empresariado nacional ganharam muito dinheiro sob as condições de se viver numa ditadura, né? A gente pode pensar até, por exemplo, o sistema bancário brasileiro, os grandes grupos bancários surgiram, né, se consolidaram nesse período da ditadura militar, mas em outros setores também isso foi importante. Isso é importante colocar nisso porque o empresariado ele atuou fortemente no apoio a essa ditadura e, inclusive, ajudando a organizar uma das faces mais terríveis daquele período, que foi a Operação Bandeirantes, que depois deu origem aos DOI-COD, né, que foi financiado por parte do empresariado nacional. Financiado por quê? Porque foi um período que eles ganharam muito dinheiro, né? Então vale a pena financiar um combate a qualquer oposição, a qualquer tipo de oposição que estivesse sendo feita naquele momento a essa ditadura. Ditadura essa que começa a partir de um golpe de Estado, né, que os seus proponentes deram o nome de revolução. Mas a revolução não foi o que aconteceu em 64, o que aconteceu foi um golpe de Estado, a interrupção do processo democrático, a derrubada de um governo que tinha legitimidade, inclusive que era muito popular, segundo as pesquisas da época, e um golpe de Estado feito por uma parte da oficialidade militar, das Forças Armadas, contando, inclusive, com o apoio, né, da Embaixada dos Estados Unidos e de uma operação militar apoiada pelos Estados Unidos, uma operação que hoje já é totalmente conhecida, né, do grande público. É importante procurar informações sobre isso, a Operação Brother Sun,
né? A quarta frota, que fica no Caribe dos Estados Unidos, foi deslocada para a costa do Brasil e se previa desembarque de tropas aqui, caso o governo que foi deposto quisesse resistir. Então isso significa que aqueles que conspiraram e derrubaram o governo constitucional em 1964 conspiraram com a potência estrangeira e colocaram como possibilidade a invasão do país por essa potência estrangeira, sob o argumento de que aquele governo que estava promovendo, que poderia estar planejando um golpe, né? Esse argumento era que o presidente João Goulart, né, presidente que chegou ao poder em 61, né, e que teve seu mandato interrompido com o golpe de 64, estaria, né, por trás de arquitetando um golpe comunista ou a instalação de uma república sindicalista no país. E depois de 20 anos, mais de 20 anos de ditadura militar, e hoje, né, no ano que vem, completam 50 anos do golpe de 64, e até hoje nunca apareceu um documento só que prove que o João Goulart queria planejar um golpe ou queria instaurar um tipo de ditadura de esquerda no Brasil. Não existe uma só comprovação, enquanto que o golpe de Estado de 64, aqueles que de fato deram um golpe, essa conspiração com a potência estrangeira, com os Estados Unidos, tudo isso é bastante documentado. Inclusive a documentação da própria CIA, da Embaixada Americana, toda essa já foi liberada há muito tempo, né? Vem sendo liberada. No Brasil, que tem um problema sério de acesso a essa documentação. No ano passado teve um avanço, digamos assim, institucional, que foi a lei de acesso a essa documentação produzida pelo Estado. Mesmo assim, né, parte importante das Forças Armadas militares tem a dizer que esses arquivos da repressão não existem mais, então não tem mais muita coisa para ser entregue. É curioso que em 2010, quando eles estavam já falando isso, que não tinham arquivos mais, que não tinha mais documentação, foi descoberta, né, na base naval em Salvador, uma documentação dessa da ditadura sendo queimada, ou seja, queima de arquivo, né? Então essa documentação existe sim. É necessário que eles tenham coragem de vir a público e apresentar, né, isso aí. Uma coisa que é importante colocar aqui, só para finalizar esse comentário inicial, é que quando apareceu a ideia, a proposta dessa Comissão Nacional da Verdade, foi em 2010, né, 2009, 2010, no âmbito do Plano Nacional de Direitos Humanos, e a Deise colocou aqui muito bem que essa Comissão da Verdade ela demorou a ser instalada porque teve muita pressão dos militares para tirar, inclusive, alguns dispositivos do que seria essa comissão. Surgiu, né, desde aquela época uma pergunta, né, que é muito usada por aqueles que se opõem a que se apure a verdade sobre as graves violações com os direitos humanos que aconteceram no Brasil no período da ditadura militar, que é a ideia de que a comissão deveria investigar os dois lados, né, porque também teve excessos do outro lado. E nesse ponto, assim, é importante a gente fazer uma comparação que é importante para a gente entender como essa ideia é perigosa, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores crimes cometidos contra a humanidade foi a ditadura nazista do Hitler, que produziu aqueles, né, terríveis campos de concentração que matavam pessoas. Foi instalado um tribunal para julgar os crimes do nazismo, esse tribunal famoso chamado Tribunal de Nuremberg. E nesse Tribunal de Nuremberg, quem sentou no banco dos réus foram os carrascos das pessoas, né, que tinham feito isso. Imagina se no tribunal, né, sentado na cadeira, junto dos carrascos nazistas, tivessem também aqueles que participaram da resistência ao nazismo, como aconteceu, por exemplo, na França, que foi ocupada pela Alemanha e que viveu sob o regime colaboracionista e existiu uma resistência que foi importante. Então é um absurdo completo achar que seria ético colocar, né, aqueles que resistiram a essa ditadura terrível, que são de fato, né, que se moveram por grande heroísmo para combater um regime de terror, tivessem que ser, né, agora submetidos a uma comissão como essa. Até porque o que acontece é que a ditadura militar investigou, perseguiu, matou, torturou essas pessoas, enquanto que os agentes da repressão, os agentes de Estado, ainda não foram submetidos ao devido julgamento pelos crimes que cometeram. Então, quem precisa ser investigado, quem precisa eventualmente ser julgado como desdobramento dessa comissão, são os agentes do Estado que perpetraram crimes terríveis, né? Então, essas são minhas considerações iniciais. Muito obrigado, professor. Demian.
nós vamos para o nosso intervalo, já vamos ouvir também aqui a historiadora professora Rejane, e também participam conosco, né, o Eduardo Araújo, o nosso professor Max Laureano, e você também é bem-vindo aqui sempre, né? Pode participar aí através dos nossos canais. O telefone é 2724-2263-2604-1553. Então, postando uma mensagem no nosso site. Temos dois aqui à disposição, é o Rádio Aliança, sem o cedilha, fm.org, ou então o Rádio Aliança FM, sem o cedilha.com.br. Nós vamos ao nosso intervalo e já a gente volta. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Aliança FM 99,7. Orgulho de ser comunitária. 18h31. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. E agora, uma dica para a sua saúde. Muita gente pensa que o sal de cozinha não estraga. Grande engano. O sal que você usa nos alimentos deve ser guardado em lugar fresco, arejado, longe do fogão e bem tampado. Não use colher molhada para pegar o sal. Nunca guarde o sal na geladeira. Da qualidade do sal também depende a saúde da sua família. Saúde é melhor prevenir do que remediar. Uma campanha Unicef e Ministério da Saúde. Informe publicitário, criação do plano de cargos, carreiras e salários PCCS foi uma importante vitória para os servidores públicos de São Gonçalo. Novos desafios, como a fixação da data base para março, alteração do estatuto, aprimoramento do PCCS e a definição de um piso salarial digno para os servidores estão entre as metas do Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos de São Gonçalo para este ano. Também defendemos a convocação dos concursados e a realização imediata do concurso público para melhorar o atendimento da Prefeitura. Para que o seu sindicato tenha condições de continuar esta luta e ampliar os benefícios aos associados, é preciso que você, que ainda não é filiado ao Sindispef SG, junte-se a nós. O Sindispef SG oferece assistência médica através do Plano Amigo e odontológica, inclusive para dependentes, assistência jurídica, entre outros benefícios oferecidos pelo Clube de Assistência dos Servidores Públicos e pelo SESC. Felice já ao Sindispef SG. Informações pelo telefone 3706-6511, através do e-mail contato@sindispef.com.br ou em nossa sede, que funciona na rua Simeão Custódio 41, Centro, em frente ao Conselho Tutelar. Conheça o site do sindicato, www.sindispef.com.br. A presidente do Sindispef SG, Rosângela Coelho, agradece aos servidores pela sua reeleição para o Conselho Administrativo do Instituto de Previdência e Assistência do Município, IPAC. Era melhor ter botado então Rejane Carolina. Essa é a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre.
nosso. Continua aí a campanha SOS Rádio Aliança, ajude a manter essa importante emissora no ar. A Rádio Aliança, que completa 10 anos no dia 20 de julho, mês 7, como você sabe, não tem anúncio, só apoio cultural, sendo assim, ajude, colabore. O Edson Pereira e a Nilza Martins vão estar no patronato e vocês podem procurá-los lá na igreja para ajudar, deixar uma contribuição aí aos filiados da rádio. E você também que não é filiado, também pode colaborar. Em São Domingos, é só falar com a Renata Lobo e deixar a sua ajuda, a sua colaboração. Aqui no Porto Novo, a igreja Nossa Senhora da Conceição, em frente à igreja, o Gilmar Rocha, que também é nosso ouvinte assíduo, sabia, Deise? Vai estar aqui na campanha SOS Rádio Aliança a partir das 7h30, daqui a pouquinho então. Queríamos deixar um abraço aqui fraterno para os integrantes do Clube do Amigo, o Francisco Oliveira, que inclusive, professor, deixou uma pergunta. Ele tem um programa aqui na parte da manhã, e ele fez uma pergunta, né? Gostaria de, mais tarde eu vou transmiti-lo aqui para vocês aqui, e a professora e também para a professora Regiane. Legal. Um abraço para Francisco, o Gilmar Rocha, o Edson Pereira e também para o Toledo. Já já a gente fala também da nossa promoção aí de um exemplar do livro São Gonçalo em Perspectiva, ensaios de histórias gonçalenses. Um dos autores é o nosso amigo jornalista Jorge Nunes. Já já a gente fala dessa promoção. Eduardo, por gentileza, uma pergunta antes. Queria primeiro, me perdoe, que a professora Regiane abrisse então a sua participação, por gentileza, professor. Ok, boa noite novamente a todos os ouvintes e aos participantes desse debate. Agradeço novamente o convite de estar aqui nesse programa Censura Livre, um programa extremamente democrático e que tem discutido temas tão relevantes, né, para a nossa sociedade contemporânea. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria, já que nós tivemos a participação da professora Lourdes, dar os meus parabéns aí, o meu apoio completo e restrito à iniciativa aí dos moradores de São Gonçalo, né, dos atingidos pela ditadura militar em toda a região, que é uma iniciativa muito valorosa, necessária, né, não somente honrosa, mas necessária, que a gente faça esse debate, e isso que eu acredito que é uma das grandes contribuições da criação da Comissão Nacional da Verdade, embora ela venha com grande atraso e com grandes limites, né, principalmente por não poder, de fato, julgar os agentes do Estado responsáveis por esses crimes durante a ditadura, mas que ela tem gerado aí um debate na sociedade, um debate na mídia, um debate importante entre pessoas que conviveram, que viveram esse período, mas também gerações mais jovens, como a minha, né, que não pegou diretamente esse período, mas que precisa se informar sobre o que aconteceu e precisa estar participando, né, desse tipo de movimento. Eu me lembro aqui, por exemplo, dos escrachos que estão sendo feitos, né, pelo Brasil afora. Houve 3 grandes no Rio de Janeiro, com a participação importante da juventude e, portanto, fica aí o meu apoio a essa iniciativa para que essa comissão seja criada em São Gonçalo. Mas eu gostaria apenas de falar rapidamente sobre algumas falsas impressões que muitas vezes, no senso comum, né, conversando com algumas pessoas, a gente percebe sobre esse período da ditadura. Né? Em primeiro lugar, por exemplo, que eu já ouvi bastante, né, pessoas que acreditam que na ditadura não havia corrupção. Né? Isso é uma coisa muito comum de se ouvir hoje em dia. Bom, na verdade, não é que não havia corrupção, é que, na verdade, a população não ficava sabendo do que estava acontecendo. Né? As decisões eram completamente fechadas, não havia um debate, não havia o mínimo de debate democrático, e, portanto, né, os grandes esquemas de corrupção não foram trazidos a público. A segunda falsa impressão, muito comum, é de que naquele período havia mais ordem, né, nas ruas e não havia tanta violência. Na verdade, isso também é uma grande falsa impressão, porque a violência não só existia, como era maior e era institucionalizada, né, pelo Estado. O Estado era o grande terrorista, na verdade, né? O maior cometedor de crimes era o próprio Estado. Então,
Ou seja, não podemos também cair nessa visão, né? Também existe uma falsa impressão de que na época da ditadura a vida era melhor, né? Isso também, se a gente for procurar como era a vida das pessoas comuns, dos trabalhadores, né? A partir de 1964 a gente vai ver que aquilo era, na verdade, um horror, né? A gente tinha um arroxo salarial muito brutal, que comprimiu os salários da maior parte da classe trabalhadora, né, ao longo dos períodos de ditadura, isso em pleno chamado milagre econômico, né? Milagre coisa nenhuma, né? Aquelas taxas de crescimento enormes, na verdade, enriqueceram a quem? Não enriqueceram a maioria da população, que sofria com seus salários rebaixados, com a exclusão de alguns direitos históricos. Por exemplo, lembra que o fim do direito de estabilidade, a criação do FGTS, que continua, né, na atual democracia, e, portanto, a gente tem aí um cenário de uma vida muito ruim, né, para o grosso da população. Bom, por que eu falei disso? Porque eu acredito que, bom, se foi tão ruim assim, né, a ditadura, por que a gente demorou tanto? Isso é uma pergunta também que as pessoas se fazem, né? Já que foi tão ruim assim, por que se demorou tanto para a gente começar a ter essa comissão que outros países fizeram, né, muito antes? Eu acredito que essa demora, né, ou seja, praticamente 25 anos depois do fim da ditadura, ela se deve a que, na verdade, o projeto inicial de abertura lenta, gradual e segura foi começado com o governo Geisel, né, que era um projeto de manter as coisas como estavam, né? Vamos transformar, vamos ter uma democracia, né, liberal, um regime liberal democrático, mas vamos manter tudo como está. E é a partir daí que a gente vê as grandes continuidades, né, não só no terreno econômico, como eu mencionei, mas também no terreno social, cultural, né? Se a gente pensar na mídia, né, na concentração dos monopólios de mídia que houve durante a ditadura, tem que pensar na própria criação da polícia militar, né, que não existia, ou seja, uma grande continuidade da tortura, das violações dos direitos humanos dentro dessa democracia que a gente vive hoje. Isso é tudo, né, tudo não, mas uma grande parte vem aí como continuidade dessa ditadura. Então eu acredito que as pessoas têm essas falsas impressões também porque elas conheceram uma democracia já no período neoliberal, uma democracia que já retirava direitos, né? Então, eu acredito que esse desgaste, né, esse desencanto com a democracia, eu acho que vem grande parte disso, e daí que eu acho que vem essas falsas impressões, né, da época da ditadura, que a gente tem que, né, avançar para mostrar que não foi bem assim e que, na verdade, a gente tem um longuíssimo caminho a percorrer no sentido de, não no sentido de um revanchismo, como a professora Lourdes falou, mas no sentido de fazer justiça, né? Não só às pessoas que foram perseguidas, mas principalmente avançar no sentido de desconstruir, né, essas continuidades da ditadura. Bom, acredito que é basicamente isso que eu tenho a dizer inicialmente. Vamos ver, né, as perguntas dos ouvintes e participantes, mas eu quero deixar claro que eu acredito que a comissão é um avanço, ela gera um debate importante, né, mas infelizmente tem uma série de limites, e aí trata-se também de uma grande batalha política, né, que está sendo travada inclusive dentro da comissão, e nesse sentido é muito importante a participação da sociedade. Professora Rejane, muito obrigado. Temos uma participação aqui, podemos ouvir então? Por gentileza, Deise. É o do José Carlos, ele diz, boa noite. Se a Comissão da Verdade não prever punição a quem torturou e matou, qual a sua função? Gostaria que os debatedores comentassem. Então, José Carlos, né, que perguntou, né? José Carlos, ouvintes, o que acontece é o seguinte: outros países tiveram essas experiências de Comissão da Verdade instaladas num momento imediatamente posterior ao fim de ditaduras, como é o caso da própria Argentina, ou África do Sul e outros países. Em geral, se instalam comissões que, de fato, elas fazem só o processo de investigação sobre o que aconteceu. E em alguns países, como é o caso argentino,
Depois dessa investigação se instauram outras iniciativas, né, que tem a ver com a própria mobilização da sociedade, no sentido de punição dos agentes que perpetraram esses crimes terríveis, né? Como foi o caso do que morreu ontem, né, do ditador argentino General Videla, né, que foi responsável por um dos ditadores mais sanguinários da América do Sul, que matou e desapareceu com mais de 30 mil pessoas, inclusive sequestrou mais de 500 bebês, né? É importante pontuar isso, né? Ou seja, uma ditadura terrorista, e quando morreu estava preso, que na Argentina teve, depois da investigação sobre o que aconteceu, teve um processo, se processou, né, esses agentes do Estado, inclusive o General Videla, que foi presidente da República, o primeiro presidente daquela ditadura instaurada em 76. Então, ou seja, em geral, o que aconteceu, né, nessas comissões é que, né, o trabalho foi mais ou menos fatiado. Teve um primeiro momento de investigação e um segundo momento para processar esses agentes do Estado. O problema todo no Brasil é que a nossa comissão já começa muito atrasada, né? Então, quer dizer, tem que correr contra o tempo para, né, aproveitar esse relatório final aí que está sendo aguardado para o ano que vem, da Comissão da Verdade, né, as informações que eles estão levantando, algumas importantes, mas existe ainda a expectativa de que mais coisas sejam descobertas, né, e que a sociedade se mobilize, né, principalmente aqueles mais interessados, para que, enfim, haja o prosseguimento dessa batalha, né, e eventualmente a punição, né, de agentes do Estado. Eduardo, Max. Boa noite, Antônio, Demian, Rejane, Deise, Tirley aqui nas imagens, Max, Afonso lá na equipe de som e a companheira Lourdinha também. Eu peguei aqui 3 pontos, eu acho que são importantes para a gente, fundamentais. É óbvio que tem essa questão do debate, se é vingança, se não é. A questão da abertura dos arquivos, elas estão ligadas primeiramente com a questão da democratização dessa informação, porque até então esses arquivos eram fechados ou, em muitos, como o Demian falou, destruídos, queimados. Então isso abre um primeiro debate, que é a democratização da informação. O outro ponto potencializa o interesse, inclusive, de estudantes, históricos, sociologia, jornalistas e pessoas ligadas à questão da verdade mesmo, dessa busca da verdade, que são as pesquisas. Então, o próprio Arquivo Nacional teve que criar um sistema para poder buscar isso, o próprio Ministério da Justiça, o Ministério do Exército, o antigo Ministério do Exército, os arquivos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o CENIMAR, e todos os órgãos, por exemplo, em São Paulo, agora o DOPS, digitalizou o material. Então isso vai contribuindo para que, de fato, a gente consiga melhor criar uma perspectiva histórica e do que é a história do nosso país, mesmo que seja, né, vamos dizer assim, uma história não tão feliz assim. E aí eu queria até fazer uma pergunta, aproveitando. A gente fala muito, que são uma discussão, que é ditadura militar ou cívico-militar. Então, de fato, a participação desses civis, nós até tivemos o caso lá do Boysen, né? Fizeram um filme que era não só civil, mas como era um estrangeiro e participou lá da OBAN. Então, ela é civil, militar ou as duas coisas? Então, acho que seria para a gente esclarecer aqui. E um dado que é a abertura dos arquivos, eu estava até conversando aqui fora do ar com o Demian, que a Comissão da Verdade pegaria de 1946 a 1988, então, assim, explicar melhor isso, pega o que? Estado Novo, não pega Estado Novo, Vargas, pega a ditadura de Vargas, Dutra, né, também, que foi um governo bastante repressivo, e 88, porque o Máximo falou aqui, a gente estava... acaba oficialmente em 85, né? Então, por que esticar isso até 88? E um outro ponto, acho que para a gente poder conversar aqui também e debater,
que a gente fala desses civis, que foram muitos ativistas, militantes, pessoas ligadas à causa, muitas delas da causa comunista, muitas pessoas ligadas à própria Igreja Católica, nós tivemos vários, a PUC foi invadida, vários seminários também, fizeram até o filme Batismo de Sangue, conta a história do Frei Beto e do grupo que fez parte. E que também muitos militares também foram perseguidos. Eu tenho um dado aqui, acho que tanto a Regiane como o Demian pode confirmar isso, de 7 a 8 mil militares foram perseguidos. Sim. E de 30 a 50 deles estão desaparecidos e foram mortos. E eu vi ali de patente, capitão, oficial, até general. Tem até a história de uma filha de um general que ele foi impedido de, vamos dizer assim, resgatar a sua filha. E ele sendo general, então, como é que era isso? Também tiveram muitos militares, perseguidos. Professor. Então, a ditadura, ela foi uma ditadura das Forças Armadas, mas com apoio de uma parte da sociedade. Então, por isso que se fala que é uma ditadura civil-militar, porque teve uma parte de civis. Entretanto, eu acredito que essa ideia de civil-militar, ela pode gerar uma certa confusão, E uma confusão por dois motivos, inclusive por esse último da pergunta, Em primeiro lugar, porque foi um golpe de Estado que instalou a ditadura em 64, onde o setor da sociedade mais penalizado imediatamente pelo golpe foram militares, porque uma parte dos militares eram legalistas, respeitavam a Constituição, não aceitaram o golpe de Estado e defendiam a constitucionalidade, ou seja, estavam defendendo a lei. Então é um setor muito punido, se faz uma limpa nas Forças Armadas. Então esse é um ponto importante para ser localizado, de oficiais a subalternos militares, que estavam do lado da lei, do lado do governo, no sentido não, porque não se trata só de questão de apoiar o governo, é apoiar a constitucionalidade. Aquilo foi um ato ilegal. O problema é o seguinte, é que o setor, embora se tenha um apoio de uma parcela da sociedade à ditadura, o setor que de fato é o grande beneficiário da ditadura, cuja qual a própria ditadura é um grande negócio para ela, é o grande empresariado nacional, que constituiu, agora vamos pensar aqui o nome de algumas empresas, o maior grupo de comunicações do país, as organizações Globo. O que era a organização Globo? Era um pequeno jornal, do Rio de Janeiro, tinha a Rádio Globo, só, e virou o maior império das comunicações do país. Isso foi ao longo da ditadura militar. Vamos pensar dois grandes grupos bancários que existem hoje, que têm um peso muito grande no capitalismo brasileiro, o Itaú e o Bradesco, são grupos bancários que são forjados ao longo do período ditatorial. As empresas multinacionais, automobilísticas, etc., fizeram fortuna nesse período. Então, nesse sentido, eu acredito que é até mais correto falar de ditadura empresarial militar, porque a gente enfatiza esse caráter de classe que essa ditadura teve. A questão do período é coberto pela Comissão da Verdade, que é de 1946 a 1988. É importante localizar o seguinte: obviamente que isso foi alvo de algum tipo de tensão, no sentido, para se negociar essa lei, porque, como a gente disse aqui, teve muita pressão de setores da sociedade contrários a que tivesse esse tipo de investigação, que propuseram se ampliar esse escopo para um período anterior à própria ditadura militar, e se era para ampliar para antes, por que não ampliou até o período do Estado Novo, que foi a outra ditadura que a gente teve no país, a ditadura do período do Getúlio Vargas, de 37 a 45, a ditadura que também matou, torturou, mandou, por exemplo, a Olga Albenário para morrer na câmara de gás, na Alemanha nazista. Então teria que, se era para voltar antes, poderia ter pego a ditadura do Estado Novo, mas não, pega o período aberto em 46, que é um pequeno período com alguma liberdade democrática no país. Mas, enfim, na verdade, a Comissão da Verdade já chegou à conclusão de que o período que tem que ser investigado é o período do golpe até o fim da ditadura militar. E aí o fim da ditadura militar, embora a gente possa dizer, seja, o último governo militar acaba, com o presidente militar acaba em 85, com o fim do governo Figueiredo, mas a gente só tem um novo regime no país, um regime que se inaugura com a Constituição, de 88, ou seja, que mudou
de fato, a regra do jogo. Porque até então é importante localizar. O que existia no Brasil era um regime ilegal, né? E por isso, contra um regime ilegal, né, esse é uma coisa que é da modernidade, do mundo que a gente vive, o cidadão pode se rebelar contra ele. É o direito de insurreição, é o direito de se rebelar contra o regime ilegal, né? Por isso que a resistência foi legítima, né? Então esse é o ponto, né? E é importante essa questão, né? A Comissão da Verdade realizou algumas semanas atrás uma audiência pública na Associação Brasileira de Imprensa para discutir justamente os militares atingidos pela ditadura, por essas cassações no início, né? Que são um setor importante da sociedade. Bom, nós temos uma participação aqui, mas a gente vai transferir essa participação para o próximo bloco. Professor Marcos. Primeiro, acho que essa comissão de verdade falta uma preposição. Tem que ser a comissão de verdade, porque se você vê no continente todo, já tem pessoas presas, julgadas, se não pelo crime que fizeram diretamente torturar as pessoas, ou pela prisão e sequestro de bebês, de crianças, né? Foi isso como resolveram na América Latina, tanto que o ditador, né, dela, graças ao bom Deus, foi para cima, preso na cadeia. Para cima ou para baixo, depende do ponto de vista psicológico da pessoa. Do capeta. Tem um pé na vida. Então, no Brasil, ninguém sabe e ninguém viu, né? Essa comissão de verdade é uma vergonha, não dá vergonha, na verdade, porque visto todo o que foi preso, todo mundo foi torturado, todos os crimes foram cometidos e não se faz nada, ninguém é punido. Ninguém é punido, pelo contrário, fica gente enriquecendo. Se não fossem os jovens adolescentes que estão fazendo corajosamente os escrachos nas ruas, não se passaria em brancas nuvens. Daqui a pouco vai ter falta de pessoas para punir, porque não está morrendo os que perpetraram esses crimes, né? Os principais ditadores já foram embora. Aqueles que obedeciam ordens, cumpriram a extra nos porões da ditadura, já estão indo embora também. Então tem muita pressa de que essa comissão de verdade efetivamente seja uma comissão de verdade. Professora Rejane, gostaria de responder a pergunta aí do nosso ouvinte. Rapidamente, apenas complementando, o José Carlos pergunta, então, para que serve, né, a Comissão Nacional da Verdade? Bom, ela já nasce com um problema genético, né, digamos, que em decorrência da lei de anistia, né, que foi aprovada reciprocamente, né, ou seja, já estavam perdoados sem nem ser submetidos a processo, julgamento, qualquer coisa, todos os agentes do Estado, né? Então, esse é o grande problema, por isso que a comissão não pode julgar. Agora, o que ela produzir de investigação, que sairá nesse relatório final, poderá sim ser utilizado como base para intervenções legais, para processos, enfim, de Ministério Público, por exemplo, pode se utilizar, organizações de direitos humanos. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, o grupo Tortura Nunca Mais, que é um grupo que atua independentemente, né, da Comissão da Verdade, tem um longo histórico nessa luta, inclusive foi responsável por denunciar o Brasil por uma série de descumprimentos da legislação internacional de direitos humanos na OEA, né? O Brasil tem uma série de condenações, né, nesse organismo internacional por não punir os seus crimes praticados nesse período, né? Então, basicamente é isso, existe uma série de grupos de trabalho, né? Por exemplo, violações de direitos humanos no campo contra indígenas, a gente tem massacres contra indígenas enormes nesse período, né? A estrutura da repressão, né? A questão do Araguaia, esses são alguns dos grupos de trabalho da comissão, né? Violação de direitos humanos de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil, né? O papel das igrejas durante a ditadura, a perseguição a militares, né? Já existem pesquisas na academia, por fora, né, da comissão, já muito anteriores, sobre os militares que foram imediatamente caçados assim que houve o golpe, né? Porque defendiam exatamente a legalidade, como o Demian coloca, né?
ditadura e gênero, enfim, a questão da Operação Condor, né, que nós não sabemos até hoje, não temos aí, por conta disso, uma prova de que o presidente João Goulart foi assassinado, né, pela Operação Condor. Saiu na semana passada a notícia de que será exumado, né, seu corpo, e existem fortes evidências, né, inclusive num documentário que deve estrear proximamente, chamado Dossiê Jango, né, existem fortíssimas evidências de que o nosso ex-presidente foi aí assassinado pela Operação Condor, que já estava no Brasil, já agia no Brasil no sentido de eliminar as antigas lideranças chamadas populistas, né, para poder fazer o tal do processo de abertura lenta, gradual e segura, sem o perigo de uma volta ao regime anterior, ou seja, a ideia era basicamente consolidar uma democracia restrita, né, e que não apurasse, evidentemente, as próprias ações da ditadura. Sobre a questão da democracia na informação, que Eduardo coloca, acho muito importante, né, nós temos aí agora a lei da informação. Acho que isso não interessa apenas a historiadores, interessa a todos, menos, evidentemente, a quem estava comprometido com aquele regime, como grandes grupos de comunicação, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, né, toda a nossa grande mídia, se a gente procurar lá, vai achar comprometimentos vergonhosos com aquele regime. Muito obrigado, professor. A gente vai ao nosso segundo apoio e já a gente volta, então, com o Censura Livre de hoje, que tem como tema principal a ditadura civil-militar do Brasil e os desafios da Comissão da Verdade. Já a gente volta. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Você está na 98,7, Rádio Difusora Aliança FM. 19 horas e 1 minuto. O melhor sabor está no Mel na Boca. Mel na Boca. A qualidade de nossos pratos é a nossa marca. Venha conferir na Rua Maria Rita 188, Patronato, em São Gonçalo. Mel na Boca. Dá água na boca a pensar neste nome. Sentiu aquela fome? Ligue 2604-7722. 2604-0707. Entregamos em domicílio. Mel na Boca apoia a programação da Rádio Aliança FM. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Não temos propaganda comercial e toda a nossa arrecadação vem da sua contribuição mensal. Por isso, não deixe de pagar a sua mensalidade. Se você ainda não é associado, venha até a sede de nossa emissora, na Rua Maria Quitéria, número 1, Porto Novo, e faça já a sua ficha de inscrição ou ligue 2724-2263 ou 2604-1553. Lembre-se, a Rádio Aliança precisa de você. O mundo inteiro ouve e vê a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Simplesmente a melhor. Aliança FM. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Muito obrigado, Afonso. Ele está sempre nos bastidores, né? Mas vai dar um alô para a gente aí. Dirley Santos, boa noite. Boa noite a todos aí, curtindo o debate. Parabéns pelo título aí. Ah, claro, Botafogo, não é isso? Semana passada você não pôde estar aqui conosco, né? Mas a gente fez uma homenagem aqui ao Botafogo, né? Eu escutei na rádio na terça-feira. Tá certo. A pergunta do Francisco, eu anotei, ele que é Francisco Oliveira, é o diretor da rádio, e tem o programa aqui, Clube do Amigo, a partir dessa notícia que aqui o professor Demian também falou aqui, da morte do ditador que estava na cadeia, né? O Videla. Então ele pergunta o seguinte, o Francisco Oliveira, né?
Será que vai emplacar essa comissão aqui, como em outros países? Aí eu estou acrescentando a experiência da Argentina. Ou se vai virar pizza? Pois eu diria que isso depende fundamentalmente de iniciativas da mobilização, né, de pressionar, né, para que a comissão, né, apresentando seu relatório final, que haja uma mobilização da sociedade para que haja processos, né, contra esses crimes cometidos, né. É importante chamar a atenção essa limitação da lei que criou essa comissão. E quando a gente fala da lei que criou essa comissão, então a limitação não é das pessoas que estão lá propriamente, né, mas a limitação da lei que impede, por exemplo, que haja ou seja, uma interpretação da lei de anistia, né, sobre o capítulo sobre crimes conexos, que diz que, né, todos os lados são absolvidos dos crimes que cometeram, né, e por isso não poderia ter, né, esse entendimento do Supremo, né, de que não se permitiria o julgamento, né, o que é um problema, né, porque o que acontece de fato é que os crimes praticados pelos agentes de Estado nunca foram alvo de processos. Então, para o Estado brasileiro, eles agora que estão sendo considerados crime. Então, como é que eles podem ter sido perdoados se eles não eram considerados criminosos? Que era considerado criminoso é que resistiu a ditadura. Outra questão, por exemplo, né, que tem que ser verificada, os desaparecidos políticos. O desaparecido, ele tem o estatuto de uma pessoa sequestrada. E se ele não apareceu o corpo até hoje, esse crime continua a ser feito até hoje. Ou seja, aquele sujeito que desapareceu em 1972 e o corpo foi ocultado, ele continua estando desaparecido. Então a lei da anistia, que é de 79, não cobre esse caso. Existem brechas na lei, existe a necessidade mais importante do envolvimento da sociedade para, enfim, provocar desdobramentos a partir desse relatório, né, para que não acabe em pizza. Ou seja, se depender só, né, das coisas do jeito que estão, infelizmente pode ser que o resultado não seja, enfim, bom. Queremos ouvir também a professora Rejane, mas antes tem uma outra participação aqui, por gentileza. O Henrique postou aqui também, né, no nosso site aqui da rádio, radioaliançafm.com.br. O Henrique fala: achei muito forte a declaração da professora que participou no início do programa, dizendo que é filha da ditadura. Fico pensando como ela sofreu com o pai preso. Espero que São Gonçalo também forme uma comissão municipal para conhecer os gonçalenses que sofreram na ditadura. Só fico na dúvida se a nossa Câmara de Vereadores tem interesse em levantar essa bandeira. Aproveito para perguntar: o que é possível fazer para sensibilizar, eu boto até o sensibilizar aí entre aspas, o Legislativo Municipal? Professora? Bom, quanto à primeira pergunta, corroboro mais uma vez, né, nosso debate aqui, né, a necessidade exatamente dessas iniciativas como a que está sendo levada a cabo agora em São Gonçalo, né, pelo Brasil inteiro. Trata-se, né, os aspectos jurídicos e legais da questão, nós sabemos, né, que na verdade trata-se de uma batalha política, né, em última instância. Então é uma coisa que depende evidentemente do envolvimento, né, não apenas, né, repito, das pessoas que, embora elas sejam a ponta de lança disso, né, mas não apenas das pessoas como a querida professora que nos contactou, diretamente envolvidas, né, ou seja, diretamente filhos, né, infelizmente, da ditadura, mas de toda a sociedade, porque como nós estamos debatendo aqui, né, a ditadura, ela prejudicou e ela implementou um projeto de sociedade, né, um projeto de modernização conservadora, capitalista, né, que atingiu a todos, né, claro que
esse aspecto da tortura e das pessoas que foram, né, diretamente foram mortas, foram brutalmente torturadas ou desaparecidas, é claro que esse é o aspecto mais evidente, mas eu faço questão novamente de dizer que isso é um debate que se refere a toda a população, mas principalmente à classe trabalhadora brasileira. Tem uma questão que me chama a atenção. Em outros países, vamos dizer assim, houve, vamos dizer assim, em relação a uma comparação, né, a nossa lei de anistia, que não será revista, né? A Comissão da Verdade não garante a revisão para que sejam punidos, né, as pessoas que cometeram crimes durante esse período. É uma falha muito grande, professor? Mas ao mesmo tempo, assim, do mesmo jeito que o que é que foi a anistia, né? É importante localizar isso. Em primeiro lugar, uma auto-anistia. O Brasil ainda vivia sob a ditadura, então, né, era o Estado ditatorial que estava em curso, então o próprio Estado ditatorial dá, né, se absolve, né, se dá uma auto-absolvição já nesse movimento de se desmontar, né, ali no final, quando a ditadura está realmente em crise, começa uma pressão social pelo fim dela. Então, essa que é a questão. Então, do mesmo jeito que ela é resultado disso, é a revogação dessa interpretação, principalmente da lei da anistia, né, que tenta perdoar, né, os agentes do Estado que cometeram crimes. Isso só pode ser revertido com pressão na sociedade, né, de setores daqueles diretamente atingidos, mas também por as novas gerações que devem entender o que foi a ditadura e como ela prejudica a nossa vida hoje. A ditadura militar, ela destruiu a educação pública básica no país. Até a ditadura militar, o melhor ensino que existia era o ensino público. Estudar em escola particular era para gente que era preguiçosa, que não queria estudar. Era uma ótima escola que existia. Ela precisava ser aperfeiçoada, precisava ser melhorada, expandida a educação pública. E a ditadura militar destruiu a educação pública, né? Hoje a gente tem todos os problemas que a gente enfrenta, inclusive com profissionais da educação, né, que são os problemas no aparelho educacional brasileiro. Isso é fruto da ditadura militar. Então isso é uma questão que interessa a todas as pessoas, né? As pessoas, principalmente as pessoas da classe trabalhadora, que foram as mais prejudicadas, né? Porque obviamente para os grandes capitalistas foi um grande negócio a ditadura. Eduardo? Uma perguntinha, Antônio. Essa semana o general Ustra, que era o chefe da operação da UBAN, né? Coronel reformado. Um coronel reformado, conhecido, general Ustra. Ele esteve na comissão. E a avaliação de vocês, ele tinha um habeas corpus preventivo, que se ele não quisesse falar, ele estava respaldado, mas acabou falando. E, inclusive, se referiu à presidenta Dilma também como terrorista. Ele disse que ela queria impor o comunismo. É isso mesmo? O general Ustra foi um dos maiores terroristas que esse país teve, né? Ele foi um grande torturador, né, do Recorde de São Paulo, né, que foi uma câmara de tortura que existia em São Paulo, né? Se matou muita gente, né? Ele torturou crianças, né? Ele torturou casais, o casal na frente do outro, né? Pessoas foram assassinadas, né, no Código de São Paulo. Ele é um covarde, que ele não admite esses crimes, né? E ao mesmo tempo, né, usa o discurso que foi usado para se instaurar aquela ditadura e para manter aquela ditadura, que era que o Brasil estava ameaçado por uma ditadura comunista. Ora, o que aconteceu foi a ditadura de direita, que matou, perseguiu, e não foi só no Brasil, foi no Cone Sul inteiro, né? Não é por isso que nos anos 70 essas ditaduras, né, militares que havia no Brasil, na Argentina, no Uruguai, né, e no Chile, se articulam e criam uma grande internacional terrorista, que matam, né, pessoas que lutavam contra essas ditaduras, né? Eles se organizam e saem, né, perseguindo, matando muita gente, né, em todos esses lugares. O coronel Ustra, né,
que é um conhecido torturador, ele matou muita gente, mas tem pessoas que sobreviveram à tortura dele, né, que são, né, testemunha viva, né, de que ele foi um grande torturador. Ele não tem coragem de assumir esses crimes que cometeu, e aí fica dizendo que era Dilma, que era terrorista, né? Isso talvez seja o momento mais louvável da carreira da Dilma como uma resistente à ditadura, diferentemente de hoje, que, por exemplo, reclama que a Comissão da Verdade deveria apresentar fatos mais que sensibilizassem a opinião pública, e isso é uma prática, né, dos últimos governos. Convidam o Delfim Neto, né, que foi um ministro da ditadura, para pedir conselho sobre a economia brasileira. O Delfim Neto fez parte do grupo do Estado brasileiro, um ministro do Estado brasileiro, que fez a famosa caixinha da Operação Bandeirantes, arrecadava dinheiro com o grande empresariado brasileiro, né, para modernizar o sistema de repressão, de tortura, de perseguição, os militantes que lutavam contra aquele regime brutal, né? O Delfim Neto está envolvido diretamente nisso, né? E isso é que é o mais lamentável, né? Então, tem outros tem que ser, né, que são deputados, né? Tem um famoso deputado aí que é aqui no Rio de Janeiro, ligado, né? Que tem inclusive esse eleitorado de pessoas que apoiavam esse regime, né? E que gostam de usar esse discurso, que é o discurso da época, né? Que os resistentes são chamados de terroristas. A gente não pode aceitar, de hipótese nenhuma, essa ideia, né? Algumas ideias que a gente não pode aceitar. Uma, que foi uma revolução em 64. Não foi um golpe de Estado. Segundo, que os que se insurgiram contra aquele regime ilegal eram terroristas. Terrorista era o Estado, né? Essas pessoas são resistentes, resistiram a um regime ilegal. Talvez usando uma forma errada, mas era uma resistência. Essa é uma segunda questão, né? Se foi certo ou errada a forma, né? Exatamente, a gente pode chegar à conclusão que eles usaram, eu acredito que sim, que foi uma tática errada, até porque deu errado, certo? Ou seja, a ditadura militar brasileira não acabou por causa desse tipo de resistência armada que existiu, isso está claro, né? Não foi por causa disso, mas isso é um outro debate. Ou seja, o primeiro é da legitimidade disso, era um Estado ilegal. Queria só pedir licença aqui aos professores, né? O Jânio Odemir, para colocar um dado aqui. Ontem eu acompanhei uma audiência pública que discutiu a saúde mental em Niterói, e o vice-presidente da ALFA, que é a Associação de Familiares, né, do serviço, usuários do Serviço de Saúde Mental em Niterói, ele passou um dado importantíssimo que eu trouxe aqui para a gente refletir sobre ele em relação ao crescimento do número de leitos nos manicômios após a ditadura, com a ditadura. De 3 mil, foi o número que ele colocou lá, foi para 55 mil o número de leitos nesses manicômios particulares, né? Isso. Agora, temos uma outra participação aqui? Não, né? Por gentileza, tem alguma outra questão aí? Por gentileza, Max. Me assusta quando algumas pessoas reivindicam, lembram e batem no peito dizendo que naquele tempo não tinha corrupção, naquele tempo não tinha violência. Uma vez eu sofri um suborno de um PM, né, na rua, e ele falou: naquele tempo, eu estou fazendo isso, mas naquele tempo não tinha suborno, não tinha corrupção como tem agora. As pessoas respeitavam mais a polícia, né? Eu fico espantado porque pessoas que reivindicam isso, né, com o esquema de segurança, principalmente o pessoal da PM, civil mais antigo, reivindica bastante esse tempo da ditadura. Como é que vocês veem esse saudosismo, essa nostalgia dos PMs armados? Professora Rejane. Olha, isso é um debate, inclusive, quente, né? Porque a gente vê, por exemplo, recentemente, coisas como aquele editorial da Folha de São Paulo dizendo que no Brasil nós tivemos, na verdade, uma dita branda, né? Ou seja, que aqui a ditadura não foi tão forte assim, ou então personalidades antigamente de esquerda, né, posições progressistas, como o cantor Lobão, né, que recentemente fez uma declaração completamente absurda, né, de que na ditadura brasileira só se arrancaram umas unhazinhas. Ora,
né? Isso tem que ser veementemente contestado e combatido. Nós não podemos dar espaço para esse tipo de argumentação totalmente sem embasamento histórico, sem conhecimento nenhum. E aí, infelizmente, muitas pessoas, né, talvez por desinformação, talvez justamente porque a educação pública foi tão prejudicada durante a ditadura, né, acabam caindo nesse discurso, que é um discurso bastante conservador, né, que é um discurso da direita mais reacionária, essa direita que acredita que a Dilma vai dar um golpe comunista em 2014, por exemplo, né, como eu ouvi dizer por aí. Você vai participar do golpe? Eu participarei, se tivesse, né? Quem me dera, né, que tivesse algum tipo de revolução comunista, mas eu acho que estamos muito longe disso, né? Enfim, isso são resquícios da nossa tradicional direita patriarcal, né, com uma mentalidade escravocrata, uma mentalidade mais atrasada que se identifica, né, com esse legado da ditadura. Muito obrigado, professora. O nosso amigo Eduardo quer fazer uma pergunta, mas a gente vai ter que ir para o nosso quadro aqui de música. Por dentro da música, então. Por dentro da música. Com a jornalista Cecília Setúbal. E o tema de hoje é: entre o samba e a dor de cotovelo, ele ficou com os dois. No meio musical, todo mundo quer o crioulo, mas para fazer figuração, para tocar pandeiro e agogô, e as mulatas para sambar. Mas para ser estrela não serve, tem de ser branco e de preferência boa pinta. Essa declaração, que denuncia o preconceito, é de Jamelão, o cantor